O que acontece também no sistema canadense? Não é só o sistema de saúde, o Canadá tem muita coisa parecida. E isso aqui são programas sociais canadenses que são da década de 80 e 90. Previdência Social, Seguridade Social, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e o Medicare. A gente tem quase todos, hoje em dia aqui no Brasil. As coisas se sobrepõem, são muito semelhantes em todo o mundo, na verdade. As políticas públicas, elas não diferem tanto quando a gente vai olhar elas uma a uma. A saúde pública, os projetos, vamos dizer assim, os projetos sociais que existem são muito semelhantes. Então, os gastos acabam sendo, deveriam, na verdade, ser muito semelhantes, o que não acontece. A gente tem um déficit de, pelo menos, eu acredito, de 100% do que deveria ser investido em saúde, hoje não é investido. Se a gente dobrasse hoje o que é investido em saúde, a gente ainda está em defasagem em termos de gasto. Outra característica interessante aí é uma questão também da evolução do tempo e da tecnologia. O Medicare canadense, antes da década de 90, ele tinha medicina de família, tinha atendimento primário, mas ele era muito centrado no atendimento hospitalar. Os médicos de família internavam e atendiam dentro do hospital junto com os especialistas focais. A figura do clínico geral era uma figura que era muito misturada com a figura do médico de família, porque a função dele dentro dessa estrutura de sistema de saúde era praticamente a mesma. Depois da década de 90, começam a se incluir muitos serviços baseados nas comunidades. Então começa a sair um pouco também de dentro do hospital, por quê? Porque eles começaram a ver que era muito caro manter essa estrutura dentro do hospital. Serviços de atendimento à atenção primária eram feitos dentro do hospital em ambulatórios, não dentro das comunidades como é feito no Brasil, dentro de estratégias da família. E aqui eu acho que foi um ganho que eles tiveram, porque eles trocaram a cada 2 médicos que estavam na emergência ou dentro do hospital, no ambulatório hospitalar, por 4 na comunidade. E isso fez com que tu aumentasse esse serviço. E isso faz com que tu aumente a demanda, vamos dizer assim, a demanda para essa área de atuação e faça com que serviços essenciais e caros, como uma emergência, não fiquem tão superlotados. Eu acho que, não sei se todo mundo viu, mas eu sugeriria fortemente que vissem o filme, aquele documentário do Michael Moore, o SOS Saúde, o Psycho em inglês, que ele mostra, eu acho interessante aquele documentário, porque, claro, o Michael Moore odiava o Bush. Então ele fez um documentário especialmente para acabar com a função da saúde do Bush, né? O sistema de saúde que o Bush queria fazer e que existia naquela época. Então o que ele fez? Ele pegou o que existia de melhor em cada sistema de saúde no mundo e mostrou ali. Então parece que o sistema de saúde canadense é maravilhoso, porque ele mostra o francês que numa casa lavar roupa e para a mãe de uma criança pequena poder ter o seu momento de fazer suas coisas. O cubano que tem ele mostra um hospital que, na verdade, é o único hospital que existe em Cuba com aquela estrutura. Parece que toda Cuba funciona daquele jeito. Não, aquele é o único hospital em Havana que atende toda Cuba, que tem aquela estrutura física de recursos físicos e recursos humanos. E é interessante nesse filme porque ele mostra também o que há de pior no sistema americano. E, na verdade, o sistema americano tem coisas muito boas também, não é totalmente desprezível. No entanto, o que acontece no Canadá é um investimento muito pesado na formação de recursos humanos. Eles investem muito na questão das universidades e na questão da prática, e isso faz com que, hoje, o Canadá seja um exportador de médicos para os Estados Unidos. Por quê? Porque formar no Canadá, porque eles investem muito publicamente, é muito mais barato do que se formar nos Estados Unidos. Então isso também é uma situação que eles estão encontrando, porque os médicos, enfermeiras que são graduados e que fazem a formação no Canadá, começam a trabalhar, eles ganham ali, sei lá, $10 mil canadenses, não vou fazer tanto que eles não gastar tanto, mas $7 mil canadenses por mês, ele atravessa a fronteira e vai ganhar $15 mil americanos. O dólar do Canadá é 70% do dólar americano. Então ele não dobra, só ele triplica o salário dele. Então por isso, o que acontece com isso? Perda de massa crítica do sistema. Quem não atravessa a fronteira
Quem não é tão bom. Quem não é tão bom, fica atendendo a sua população. Então, eles têm que investir sistematicamente em educação continuada, que é uma coisa que eles fazem muito bem lá. Tá? Justamente utilizando esse sistema de rede, que eles utilizam muita coisa da tecnologia. Tá? Então, nesse sentido, o canadense, o sistema de saúde canadense e a questão da formação, elas interagem muito juntas. Aqui eu coloco, tenho que puxar a brasa para o meu assado, já que eu sou médica de família, e falar um pouquinho de como é que funciona essa atenção primária deles. Diferentemente do que a gente tem aqui, que a gente trabalha com território, a gente trabalha com uma região para atender, lá eles trabalham com lista de pacientes. Então, eu tenho uma lista de 2.000 pacientes, no máximo, que eu sou responsável e eu atendo na minha clínica, porque os serviços saíram de dentro dos hospitais. Então, eu tenho minha clínica privada e eu sou responsável por aquelas 2.000 pessoas, eu faço o prévio atendimento, se elas consultarem ou não. Eu recebo um fixo por ter aquelas pessoas arroladas a mim. E, além disso, quando elas consultam ou eu faço algum procedimento, eu recebo um pouco mais. Então, isso, vamos dizer assim, pode gerar, assim, se eu fizer um procedimento, eu recebo um pouco mais. Então, dependendo da tua condição, tu pode fazer um procedimento um pouco mais, e aí vai um pouquinho mais. Isso acontece, mas não é algo comum lá. Eles têm um cuidado muito grande justamente por essa filosofia e pela essa cultura que eles têm de preservar o que é coletivo e não de forma tão individual. Eles fazem visitação domiciliar, assim como nós, assim, pacientes internados dentro de internações domiciliares, eles também têm um serviço de home care, que é público. Tá? Eles trabalham fundamentalmente com clínica, então eles são centrados na parte clínica, diferente do que a gente acaba tendo, que a gente tem como formação aqui, que a gente acaba fazendo, que a gente trabalha muito mais, não muito mais, a gente trabalha com a clínica individualizada, mas aqui a gente trabalha muito também com a questão de família e também com a questão da comunidade, que é uma coisa que lá eles têm vindo para cá e eles estão levando algumas coisas daqui para lá para tentar implementar lá. Eles são a porta de entrada desse sistema, vamos dizer assim, a via ideal. Então, eu entro pelo meu médico de família, se ele achar que eu tenho que ser encaminhado, eu vou. Se eu quiser consultar, eu posso, mas eu acabo indo pela minha via de acesso. Eles são essa referência entre o hospital, os especialistas, eles fazem a coordenação dessa assistência. Então, se o meu paciente interna, eu recebo via prontuário eletrônico a alta desse meu paciente. Então, normalmente o que eu faço? Eu já agendo uma visita na casa dele quando ele teve alta, para poder ver como é que ele está. Então, esse sistema acaba funcionando de uma forma muito bem. Por quê? Porque ele é regionalizado. E isso faz com que facilite muito, porque eu sei para quem é que eu estou encaminhando meu paciente, eu sei quem é o neurologista que vai atender meu paciente, eu pego o telefone, eu ligo e diz, olha, eu estou com fulano assim e assim. Então, e isso é talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil. Por quê? Porque além de não ser regionalizada a referência contra referência, eu quero um neurologista, eu encaminho para a central de marcação e eles agendam. Eu não sei nem aonde, então o meu paciente que eu atendo lá na Zona Norte, ele pode ter que vir a consultar na PUC ou aqui na Santa Casa. Agora, o paciente que mora na Zona Leste deveria consultar na PUC, que é mais próximo, não faz sentido se é regionalizado, tem que ser neurologia lá. Não, ele pode vir ter que consultar lá no Conceição, aqui no centro, ou no Clínicas. Então, essa não regionalização dificulta o face a face do profissional que está na ponta, do médico que está na ponta, com o médico especialista que está dentro do serviço especializado. E isso gera alguns problemas, tanto em termos de dificuldade do paciente ir, e aí a gente não vai sair dali porque ele existe, de uma forma muito semelhante, a fila de espera. Então o Canadá também tem filas de espera para algumas especialidades médicas. Entretanto, quando isso acontece, é de uma forma regionalizada e face a face, no sentido de que eu posso sim ligar para o médico que está atendendo, o neurologista, o neurologista, o dermato que está atendendo o meu paciente. Que aqui no nosso sistema público ainda não é viável. E aí é uma questão de gestão. Não é viável em todo o Brasil? Não. Belo Horizonte faz isso. Curitiba faz isso. Florianópolis começou a fazer. Então não é inviável. Então precisa de gestão. E aí é um problema também, porque a gente precisa de uma gestão
mais consolidada, talvez mais engajada em termos de tentar resolver esses problemas que são crônicos dentro dos serviços de saúde hoje. Entretanto, não dá para pensar que no momento que eu regionalizo eu faço isso, as filas não vão existir. Na Inglaterra demora em torno de 18 meses para fazer uma substituição de prótese de quadril, que eu acredito que seja um pouquinho mais do que a gente tem de fila de espera aqui no Brasil. No Canadá é um pouquinho menos, em torno de 12 meses a fila de espera para a cirurgia eletiva. Então, tem fila, tem problema? Tem. Mas ainda é um pouco, vamos dizer assim, controlável nessa situação que existe dentro deles. Eles fizeram uma reforma, então, no final da década de 90, para os anos 2000, quando começou a baixar a questão do financiamento. E aí eles entravam, né, nessa situação de que as finanças elas tinham que ter sustentabilidade. Eles viram que realmente investir em atenção primária era importante, então eles mantiveram esse investimento, porque tenta, vamos dizer assim, atender as patologias de uma forma mais precoce, dentro da linha da história natural das doenças, e dessa forma menos custosa e mais manejável do que eu pegar um paciente mais na história natural da doença, mais depois de sintomático, já quase com complicações, como muitas vezes a gente acaba tendo que atender aqui. A questão da regionalização, eles fizeram muito empenho para poder fazer esse tipo de regionalização de assistência de nível primário, secundário e terciário. As medicações, eles começaram a ter um controle de custo, então agora, para entrar na lista de medicações que eles cofinanciam, precisa de ter estudos de custo e efetividade daqueles medicamentos. Isso aqui no Brasil está começando a ser feito, de uma forma bem incipiente, porque a gente não tem muito estudo nessa área realizado aqui com características brasileiras, porque o custo e efetividade depende de cada local onde ele ocorre. Então, eu não posso usar diretamente um estudo de custo e efetividade feito no Canadá aqui no Brasil, porque o custo de sistema de saúde é diferente, o pagamento médico é outro, o custo da medicação é outro, o imposto pago por aquilo é outro. Então, usar custo e efetividade de outros países para o seu país, eu posso usar inicialmente, mas o ideal é que tenha estudos feitos localmente. Eles começaram a regular, e aí é uma questão de discussão muito grande, a formação do recurso humano. E aí entra necessidades. Eu preciso mais de oftalmo, então abre mais vaga de residência de oftalmo. O sistema de saúde dele regula pelas necessidades que ele tem, e eles fazem projeções disso a cada 5, 10 anos. Então, porque é o tempo, né? Demora 5 a 7 anos para ter a formação e mais 2 a 4 anos de especialização. Então, isso demora muito a formação do médico. Então, eles fazem esses estudos de projeção sistemáticos para saber qual é a necessidade que eu vou ter de cardiologista daqui a 10 anos. Porque eu tenho que levar para formar um cardiologista. Não adianta eu dizer que hoje eu tenho que ter tanto. Não, tem que saber lá na frente. Então, essa questão de formação é muito interessante porque eles acabam conseguindo controlar muito o custo e otimizar um pouco o dinheiro, né, que eles colocam em algumas situações. Eles trabalham muito com a questão da qualidade da assistência, tá? Eles fazem também muita avaliação da satisfação do usuário, da satisfação do profissional de saúde, o que eles podem ir melhorando, o que eles podem ir complementando em termos gerais. Trabalhar muito a questão da gerência e tirar os pacientes de dentro do hospital. Claro que aqui nessa situação do filme, a ideia ali era outra, eles tinham uma intenção específica. O paciente que estava, de certa forma, terminal, ele queria ter uma morte tranquila dentro dos familiares, ele não queria mais continuar sofrendo. Então, é uma situação específica, mas cada vez mais eles procuram tirar esse paciente porque o custo intra-hospitalar é muito elevado. A hotelaria do hospital é elevada. O custo de manter o paciente internado 10, 15, 20, 30 dias é muito alto. E muitas vezes ele está ali para fazer uma medicação. Não é melhor então ter um serviço de home care e ir naquela residência e botar lá o soro da medicação antibiótica de 12 em 12, vai às 8 da manhã, às 8 da noite, coloca o soro na casa da pessoa? Se é só esse o procedimento que ele estava dentro do hospital fazendo? É mais barato eu ter esse serviço de home care do que manter aquele paciente com hotelaria, com cuidados, com todas as situações e também com riscos, porque eles também avaliam isso, o risco de infecção hospitalar, né? Uma série de riscos que esse paciente pode ter ao estar dentro desse hospital. Então, eles estão cada vez mais investindo
Isso aqui, cuidado em casa. Cuidadores, treinamento de cuidadores, esses serviços de home care, esses serviços de auxílio ao paciente que, mesmo cronicamente ou não, precisa de cuidados gerais. E isso talvez fosse um aprendizado que a gente teria que fazer com eles. Por quê? Porque se a gente está querendo diminuir custo, em vez de jogar esse custo, esse ganho que a gente tem, porque o dinheiro é o mesmo, né? Então é uma questão de onde é que eu vou gastar. Se eu gasto menos aqui na internação hospitalar, talvez eu possa gastar mais aqui nessa internação domiciliar e mais em alguma outra coisa, porque é mais barato eu gastar aqui. Então, isso talvez, eu acho que talvez é uma das coisas que a gente deveria olhar para esses países e ver como é que eles estão fazendo essas coisas, porque a gente tem muito a aprender com eles. No início, obviamente, quando o sistema foi implementado, isso lá na década de 60, 70, eles tinham avaliação, então no início era tudo muito positivo, não tinha uma coisa muito organizada. Quando começa a organizar, começa a apresentar uma série de coisas, é ótimo, né? Então, em termos de saúde, com o sistema de saúde já presente, eles vão ter políticas sanitárias que miravam inicialmente a mortalidade infantil materna e principalmente doenças agudas. Na década de 60, 70. Causas de mortalidade naquela época eram doenças agudas. O que acontece? A população envelhece, né? Coisa muda. Então, quando eles avaliavam a satisfação era muito elevada e, obviamente, pela percepção do que estava sendo implementado naquele período, naqueles 20 anos, era muito positivo, você não tinha muito o que reclamar, eles estavam numa situação. E se a gente vai ver os resultados que eles tiveram nesse período, expectativa de vida ao nascer, né, é uma das mais elevadas que hoje existem no mundo. Eu acho que é a sétima mais elevada, até os escandinavos, os japoneses, França, e olha, não sei se perto para muito mais gente. Tá? Então, aqui tu está tendo resultado do quê? Não é só da boa qualidade da educação das pessoas, mas do sistema de saúde que ao longo desse período conseguiu ser consolidado. Número de anos perdidos prematuramente, que é um indicador extremamente importante a gente pensar na força de trabalho, um dos melhores do mundo, né? Bom, eles vivem mais e eles morrem menos prematuramente. Mortalidade infantil, também uma das menores do mundo. Ou seja, eu nasci no Canadá, eu tenho expectativa de viver, de alguma coisa. Eu tenho expectativa de não morrer por causas toscas, né, que eu poderia ter tratado, e eu vivo mais longe, com qualidade. Então, na verdade, o sistema, nesse sentido, tem um papel importante. Não é só ele. Tem a ver com outras coisas também. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a alimentação, tem a ver com políticas públicas de promoção de saúde, tem a ver com ter trabalho, com lazer, com uma série de outras coisas. Mas o sistema de saúde ele vai dar esse suporte para a população poder, e os indicadores, no caso, crescerem. Se a gente olhar, então, um pano de fundo, assim, em termos de contexto atual, né? Isso é um problema, não é só no Canadá, isso é um problema no mundo, tá? Envelhecimento da população, crescimento das despesas públicas com tecnologia. Uma das primeiras cirurgias feitas à distância foi feita no Canadá. Robótica, eles investem nisso. Estou eu, cirurgião, na universidade operando, câmera, só que estou operando num simulador. 300 quilômetros daqui, claro, eles imaginaram assim, eles operaram lá na sala do lado. 300 quilômetros daqui, está um paciente com um médico, com um anestesista sendo operado. Esse tipo de situação é uma situação que a gente não consegue conceber. Agora, imaginem vocês que estão lá no norte do Canadá, num local em que, para eu chegar, eu só posso chegar de hidroavião, então no inverno ele posa num lago congelado, ou então num lago não congelado. Essa é a forma de transporte dessas cidades do norte do Canadá para cidades maiores. Então eu preciso começar a desenvolver alguma tecnologia, algum tipo de troca, alguma coisa que eu possa colaborar com essas situações. Eles têm um sistema, por exemplo, de SAMU, entre aspas, né, que funciona aéreo, navegação e terrestre. Tudo interligado. Por quê? Porque são distâncias muito grandes. E aí eu preciso utilizar outros meios de transporte que vão precisar. Hoje, se eu precisar transportar um paciente lá do interior, lá, sei lá, de Ijuí, que fica 400, 500 quilômetros de Porto Alegre, para cá,
pelo sistema único, via terrestre. Se eu tiver um Unimed, eu posso usar transporte aéreo. Se eu tiver no meu plano, né? Porque não são todos os planos que eu tenho, o transporte aéreo. Então, nesse sentido, eles dão segurança para a população deles. Que qualquer necessidade, qualquer coisa mais complexa, eu posso transferir esse paciente, ou eu tenho a possibilidade de discutir essa situação com esses especialistas. O acesso é igual e real, né? Realmente acontece, ele tem realmente acesso a esse vamos dizer assim, contingente de procedimentos e de necessidades de saúde, pela essa cesta de serviços, né, versus o tempo de espera, que é um problema de acesso, e aí entra essa questão que é muito característica até por essa necessidade que existe de afunilar os gastos e afunilar a oferta de serviços. Né? Certo ou errado, e aí entra a questão do profissional que faz as políticas públicas, é que quando eu estou fazendo uma política pública e eu tenho que fazer esses gastos, eu não estou olhando no olho do meu paciente. Eu olho na população em geral. Então eu tenho que pensar no todo, eu não posso pensar naquele paciente que está ali na lista de espera, aquele específico. Eu tenho que pensar no todo. E aí algumas decisões são muito duras de serem tomadas. Eu acho que às vezes a gente não se coloca na posição do legislador. Acredito que aqui a gente no Brasil tem um problema, né, de algumas outras coisas que poderiam não existir para poder esse dinheiro ser gasto de uma forma melhor, né, corrupção, ou o que seja. Mas às vezes o legislador tem que lidar com essa situação, porque eu tenho que pensar no todo e não naquele indivíduo sozinho. Hoje, se a gente pensar no que é o gasto de medicamentos especiais pela Secretaria Estadual de Saúde, consome quase 50% do orçamento de saúde, do Fundo de Saúde hoje, é consumido com dispensação de medicamentos especiais. 50% dos gastos de saúde. Não é com cirurgia, não é com internação hospitalar, não é com gasto de emergência, não. É comprar medicação especial. E às vezes é medicação especial para um paciente, que gasta 10 mil reais por mês numa medicação. É justo que esse paciente tenha direito? É justo. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde fala em universalidade, integralidade e acesso. Então, se eu botei lá na legislação que tem que ser assim, só que eu tenho limitação de gastos. Com 10 mil reais por mês, eu provavelmente trato em torno de, olha, uns 15 mil hipertensos eu trato por mês. E aí, prestando atenção leve, trato 15 mil hipertensos por mês, com diurético. O que eu faço? Dou para um paciente, dou para 15 mil. Às vezes o legislador, e eles colocam isso quando o sistema canadense é feito, e aí entra a questão do todo, e aí a visão do canadense, a cultura do canadense de pensar no todo e não apenas no indivíduo. É complicado, muito complicado. Eu não quero estar olhando para aquele indivíduo que eu tenho que dizer não para os 10 mil reais para ele, mas também não quero olhar no rosto dos 15 mil que vão ficar sem hidrocloro de azeda na farmácia popular. Esses dilemas, o sistema canadense tenta lidar de uma forma difícil, como sempre, mas de uma forma um pouco mais cooperativa do que propriamente individualista. Então, uma das coisas que eles não fazem é medicamentos especiais, eles não têm, eles não são financiados pelo sistema canadense. Então, realmente, se eu precisar de uma medicação que custe 10 mil reais por mês, claro, você está com processo e tal, vamos dizer assim, no escopo esperado do sistema, isso não está previsto. Então, isso é uma diferença bastante importante, assim, de cultura, não especificamente, né, só de decisão. Isso aqui é um problema que eles acreditam que é crescente, é impossível de impedir a privatização de alguns serviços, de algumas situações, tá? Por quê? Mídia, e eles também têm alguns escândalos embaraçosos lá de desvio de dinheiro, não é só a gente que tem. Tá? Não tão grandes, não tantas situações, ninguém com dinheiro em cueca, ninguém faz essas
e que eles acabam tendo que investigar e fazer. Mas dessa forma, isso aqui é muito importante. Vamos pensar que a gente não quer... e aí entra um pouquinho o que a gente pensa aqui quando eu começo a ganhar um pouquinho de dinheiro na população de classe C e D, quando começa a ganhar um pouquinho D e E, quando começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, vai pagar o seguro de saúde. Eu quero aquilo que eu vejo na TV, eu quero aquilo lá, eu quero aquilo que o meu patrão tem. É uma situação de status. Então, a mídia também coloca essas situações que faz com que, não que a pessoa não precise querer ter isso, é que talvez se ela estivesse investindo, e talvez o seu tempo, o seu dinheiro e tal, numa outra coisa, e se o sistema de saúde público pudesse proporcionar esse mesmo atendimento que o setor privado proporciona, talvez a coisa pudesse balancear um pouquinho menos e as pessoas pudessem estar usando esse valor em outros gastos dentro da sua sociedade. Aqui para a gente não ver só uma evolução, aqui é a evolução da questão da expectativa de vida ao nascer, para entender também, vamos ver aqui algumas questões de sistema de saúde, né? Então, por exemplo, o Japão, né, ele hoje é uma das maiores expectativas do mundo, é 81 anos, o Canadá, aqui é 2013, mas hoje em dia mudou um pouquinho, isso aqui, o Canadá está entre os 7 primeiros. Esse aqui é do G7 só. Japão 81, ele teve um aumento entre 1960 e 2003 de 21%. O Canadá era 71, foi para 79 de 12%. Itália também teve um crescimento de 14%, França 13%, Alemanha 13%, Grã-Bretanha 10%, aqui a União Europeia como um todo 10%, e aqui são os países do leste europeu e do Oriente Médio 14%, que é um aumento de expectativa de vida. Isso tem a ver um pouco com os sistemas de saúde, com a proporção e com a condição de vida que esses países vão tendo. Esses dados de 2003 também, mas dados recentes também vão mostrar não muita diferença em termos de crescimento de custo, né? Os Estados Unidos sempre é o país mostrado como o custo de saúde mais elevado, né? Aqui é $4.800, e isso é dólar ajustado. Dólar ajustado quer dizer ajustado com o custo de vida, então não é só dólar americano. Então, eu posso comprar com $1 aqui, eu posso comprar com $1 no Canadá, na Austrália. Então, o custo aqui é quase $5.000. Hoje, o custo do sistema de saúde americano está em torno de $6.200, crescimento bastante grande. O Canadá em torno de $3.000 hoje em dia, $2.700 lá naquela época, e sucessivamente. A Inglaterra tem um sistema de saúde muito interessante, muito semelhante ao canadense, e consegue manter os custos um pouco mais baixos. Em termos gerais, algumas coisas que são restritas no Canadá no sistema de saúde: novos medicamentos, cirurgias cosméticas, então aqui é aquele custo elevado de alguns medicamentos novos, né? Cirurgias cosméticas, fertilização in vitro. E o que é novo que eles têm investido muito é aquela coisa da teletriagem e as cirurgias robóticas. Na Inglaterra, só para ter uma comparação, a questão da cobertura odontológica na Inglaterra, só até 21 anos, eu acho bem interessante. Vocês prestarem atenção, agora não, tá? Porque os artistas ingleses agora têm que cuidar um pouco mais dos dentes. Mas se vocês pegarem filmes da década de 80, 90 ingleses e começarem a olhar, vocês vão ver que os dentes deles não são muito bons. Tá? Por quê? Porque o sistema de saúde inglês, ele permite tu ter odontologia até os 21 anos. E depois disso não. Então, ou tu cuida bem dos teus dentes, continua cuidando, então tá lá. E é muito caro a odontologia nesses países, tá? Deve ter uma especialidade médica. Teletriagem walk-in, Austrália também. Se vocês notarem, esses 4 países aqui com bons sistemas de saúde, todos restringem novos medicamentos. É um problema muito grande isso. Por quê? Porque o custo e efetividade de alguns medicamentos não é comprovado. Então, às vezes, eu manter um medicamento, um antihipertensivo, se o novo não tem um custo e efetividade tão grande e o benefício para o paciente não é tão grande, mas ele tem menos para efeito. Mas esse aqui não tem quase para efeito, esse não tem nenhum. Às vezes, o peso no sistema vai ser tão maior se eu usar esse aqui e não esse, que não proporciona benefício eu comprar essa medicação nova.
E esse aqui é uma análise crítica da performance de alguns sistemas de saúde, em que eles dão notas, em termos de ranqueamento. E aí, se a gente olhar em termos gerais, o sistema de saúde canadense ainda é um dos melhores avaliados, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com essa entrada complicada em alguns procedimentos, em algumas situações, ele ainda tem os seus, quem utiliza ele ainda avalia muito bem o sistema canadense, no seu escopo geral, quando a gente pensa em equidade, em eficiência, em acesso, em cuidado centrado no paciente, em coordenação do cuidado, em cuidado seguro, a prevenção quaternária, em cuidado adequado. E aqui é interessante porque a nota pior que o sistema de saúde americano recebe é no cuidado adequado. Eles têm muito procedimento, muita situação de custo, de gasto, pode ser bem desnecessário. Esse talvez é só uma chargezinha que eu posso botar, porque eu acho que às vezes a gente como médico tem que cuidar um pouco, porque a gente às vezes encontra algumas condições raras nos nossos pacientes, que é a boa saúde. E a gente é treinado durante a formação de cuidar de doenças. A gente aprende a cuidar de doenças, a gente aprende quais as especialidades médicas que cuidam de doenças. E muitas vezes a gente se depara na nossa frente com um paciente saudável. O que eu faço com esse cara aqui? Eu faço o que? Oriento, peço um exame para ver se não tem alguma coisa. E aí o que eu faço quando eu faço isso? Encareço meu sistema de saúde. Então, isso eu queria falar para vocês. Deixar o tempo para vocês.